Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal para o Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar ainda, lastimavelmente, sobre o escândalo do Banco Master, que já alcançou proporções gigantescas. Começou sobre uma investigação de alguma coisa em torno de 2 bilhões de reais e a coisa foi crescendo, subiu para 4, subiu para 6, já está em 60 bilhões aí, segundo as autoridades, a Polícia Federal principalmente, o Ministério Público e, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal. Então, e evidentemente também esse escândalo alcançou, além de atores da iniciativa privada, que sempre estão presentes, mas principalmente atores do poder público, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, lamentavelmente. E até eu quero fazer uma consideração pessoal sobre isso. Por que essa coisa chegou a essa proporção? Exatamente porque nós tivemos lá a Operação Lava Jato, deflagrada há mais de uma década atrás, que teve um custo gigantesco, teve a delação premiada e provas incontestáveis do envolvimento de centenas de pessoas, muitos dos quais foram condenados. A soma das condenações, inclusive, chegou a mais de 1000 anos num primeiro momento e continuaram. A partir da Operação Master, ou Mãe, como queiram, Lava Jato, foram deflagradas aí dezenas de outras, 60 ou 70 outras operações adicionais relativas ao mesmo tema e aos mesmos crimes e aos mesmos atores, evidentemente trazendo para dentro desse imbróglio gigantesco novos atores, ou seja, novos personagens que praticaram algum tipo de crime ou receberam algum tipo de benefício, de vantagem, de propina para cometer esses crimes. A coisa foi gigantesca mesmo, mas ela se esvaziou totalmente por benevolência de um certo cidadão, de um pacato cidadão, que resolveu anular as condenações do ex-presidente e atual presidente Lula lá, e anular também as provas. E isso, consequentemente, eu gravei um vídeo sobre isso na época, em tempo real, desencadeou o efeito dominó, o efeito cascata, como queiram. Aí, por extensão, pelo princípio da isonomia, desculpem pela tosse, em respeito ao princípio do direito da isonomia, uma série de outros atores que já tinham sido condenados, inclusive tinham feito um acordo para devolver o todo ou em parte dinheiro que receberam de propina, as vantagens que receberam, acabaram sendo beneficiados. E a coisa foi longe, né? Todo dia, toda semana tinha uma notícia que mais um daqueles indiciados, inclusive muitos que estavam presos, tinham sido beneficiados aí com a anulação da pena e aquela palhaçada toda. Pelo menos eu, enquanto cidadão que banca essa coisa toda aí, assim como 200 milhões de brasileiros, eu fiquei estupefato com isso. Aliás, continuo estupefato e vou continuar estupefato pelos próximos 630 milhões de anos. Simples assim. Porque fizeram a gente de palhaço. E isso, evidentemente, abriu as portas, escancarou as portas para que novos escândalos da mesma proporção se tornassem, não necessariamente como um escândalo num primeiro momento, mas esquemas de corrupção e desvio de dinheiro público bilionários se tornassem presentes e até recorrentes na história brasileira, para vergonha e desespero e prejuízo geral da nação. E foi o que aconteceu aí com essa história do Banco Master, do Augusto Lima, que também era sócio, e agora não é mais, segundo os noticiários, do
do Vorcaro. Então, mesmo com o desfazimento da sociedade, a coisa ainda está reverberando. E na nona Operação Compliance Zero, que a Polícia Federal deflagrou agora no último dia 19 de junho, ou seja, há 2 dias, ou seja, na última sexta-feira, para ser mais preciso, quem foi o alvo? O senador Jacques Wagner, que lá na Operação Lava Jato já tinha algum tipo de envolvimento. Agora ele foi alvo e com provas até certo ponto incontestáveis, até porque endereços ligados a ele foram encontrados nada menos que $55 mil num determinado quarto de hotel que ele frequenta habitualmente, ou seja, que é reservado exclusivamente para uso dele em São Paulo, e também na Bahia, onde foram encontrados 33 mil euros. Esses 55 mil dólares, pela cotação do dia, dava 284.100 reais aproximadamente, enquanto que os 33 mil euros dá alguma coisa em torno de 196 mil reais, totalizando aproximadamente 500 mil reais, meio milhão. Não é muito dinheiro para eles, perto do volume de milhões, bilhões que foram e ainda provavelmente estão sendo movimentados dentro desse esquema fraudulento, bilionário, que foi descoberto. Aí patrocinado como principal beneficiário exatamente o Banco Master do Vorcaro. Esse indivíduo que está preso, o pai dele está preso e outros familiares estão presos também. Acho que um filho dele, ou irmão, não sei, sobrinho, um sobrinho, a sobrinha estão foragidos, enfim. O envolvimento familiar e de amizade é bastante grande e o volume de dinheiro é bem maior ainda. E o Jacques Wagner, que segundo ele, eu não vi ainda nenhum pronunciamento do atual ocupante da cadeira da presidência, que é amicíssimo dele, que segundo o próprio Jacques Wagner, o Lula hipotecou a sua solidariedade, a sua confiança, ou seja, reiterou a sua confiança na suposta lisura do Jacques Wagner. É a presunção da inocência prevista em lei, até aí não tem nada demais. O fato é que sempre que acontece esse tipo de coisa, e na verdade isso acontece diuturnamente, aliás, desde 1º de janeiro de 2003, quando o Lula lá assumiu o poder, quem são os maiores prejudicados? Exatamente o povo. E quem sofre mais com isso? Aquela camada da sociedade, que são as pessoas mais humildes, de menor poder aquisitivo, que ele jurou proteger, que o PT e seus partidos aliados e políticos aliados jura proteger. Só que de lá para cá eles têm feito exatamente o contrário. E tem o outro lado da moeda também. É lógico que essa nova descoberta do envolvimento, do suposto desenvolvimento do senador líder do governo dentro do Senado Federal, repercutiu muito mal, principalmente dentro da oposição. Leia-se aí dos bolsonaristas, do Partido Liberal e Partido Republicano, Podemos e outros partidos aliados ao ex-presidente, que está preso, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, por motivo justo, evidentemente. Façamos voto que ele cumpra os 27 anos e 3 meses de prisão. É isso que nós esperamos, o povo brasileiro espera, para que ele expie seus pecados enquanto Messias, redimido ou não, enfim. O fato é que agora não dá mais para o governo, que estava explorando, o atual presidente, que estava explorando politicamente em alto e bom som
o suposto envolvimento do seu principal concorrente, o filho do presidente preso, o senador que já era investigado por rachadinhas e também por funcionários fantasma no seu próprio gabinete, assim como o seu pai, que está preso, também passou por isso. Agora ele vai ter que se explicar como que o seu representante no Senado também tem um pé no Banco Master. Vai ser difícil de explicar o batom na cueca, como diz o velho jargão popular. Vamos ver o que acontece e vamos esperar que, diferentemente do que aconteceu na Lava Jato, que se apure com bastante eficácia, com bastante eficiência, o grau de envolvimento de cada um desses atores, desses envolvidos nesse escândalo gigantesco que prejudica o povo brasileiro, e que se aplique o rigor da pena, o rigor da lei, e se apliquem penas proporcionais para cada um deles, inclusive com o resgate, a recuperação do dinheiro, dos valores, dos bens desviados, subtraídos. O Jacques Wagner, por exemplo, além desses 500 mil, ainda estava para receber, ou já tinha recebido, um presente, lógico que não no nome dele, evidentemente, para não ficar muito flagrante, mas no nome de um suposto laranja, um presente que era um apartamento num prédio que ainda está em construção na Bahia, no valor de 2.450.000. Assim como aconteceu com o amigo e chefe dele lá, o Lula, quando estava recebendo de presente também um apartamento triplex no Guarujá e um sítio em Atibaia. A história e a prática é a mesma, os benefícios são os mesmos. E o Lula, ele tinha, não veio ao caso agora o que ele ia dar em troca, mas o Jacques Wagner, supostamente, segundo as investigações divulgadas aí em vários canais de notícia, no G1, o portal G1 da Globo e a CNN e outros mais, enfim, em todas as mídias sociais, em todos os canais de notícias, é que ele supostamente iria agir, ou deve ter agido dentro do Senado, a favor daquela ideia de aumentar o valor do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão, defendida por um outro senador que já está preso exatamente por conta disso. Isso é exatamente para lesar o erário público, para lesar o patrimônio público e beneficiar quem? O Vorcar, o Gustavo Lima, que inclusive o envolvimento, segundo as notícias, o envolvimento do Jacques Wagner com o Gustavo Lima, o Augusto Lima, melhor dizendo, Gustavo Lima é um cantor, o Augusto Lima começou a se acentuar a partir de 2017, 2018, aonde evidentemente começaram as tratativas para trazer esses benefícios aí que já citados para ambas as partes, em detrimento do interesse público, do meu, do seu, do nosso e de 200 milhões de brasileiros. Agora vamos esperar que sejam concluídas as investigações, que se apure o grau verdadeiro de envolvimento e quais os benefícios que ele recebeu, e que se faça justiça para o bem geral da nação, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço e tchau, até mais.